Poderia tentar explicar esse quarteto como toda obra de Beethoven, ou como uma dimensão, na verdade, de toda a obra musical, pelo quanto a gente consegue encontrar ali dentro, nos parâmetros que são especificamente sonoros, uma coerência, uma repetição, uma variação, uma transformação como matéria-prima de alguns elementos iniciais. A gente se guia um pouco por essa construção, a gente acompanha o pensamento dele por trás dessa variedade tão grande, a partir de duas figuras principais, pelas quais a gente organiza a peça inteira. O mais curioso é que a gente consegue entender essas duas figuras como as mesmas figuras que organizam a Sonata Kreutzer. Se vocês assistirem o vídeo em que eu comento a Sonata Kreutzer, vocês vão ver que eu tenho lá como figura principal esse deslocamento, que aparece de várias formas, mas que é bem memorável no começo do primeiro tema principal da sonata, a Sonata Kreutzer, é feito exatamente dessas mesmas 4 notas. E aí já nesse começo, já nesse pequeno coral, que digamos assim, que começa o quarteto, a gente tem a segunda figura, que é uma figura mais linear, Essas notas numa ordem sequencial, escalar, numa curva melódica ascendente e depois descendente. A gente vê isso transformado, por exemplo, logo em seguida, a gente vê inclusive a superposição dos dois elementos dessa mesma figura, quando ele tem... A gente vê eles presentes também como uma superposição. Então é um jogo de montagem desses dois elementos que vai dar origem para todo esse primeiro movimento. Mas já de cara, o que a gente recebe como informação talvez mais clara, mais essencial, mais organizadora dessa primeira afirmação aqui que a gente está ouvindo como argumento, é uma inconstância temporal. A gente percebe aqui, se a gente compara já o primeiro com o último movimento, quanto a gente tem essa figura, seja só no seu semitom isolado, seja na simultaneidade dos seus dois semitons constituintes. E a gente vê também presente aquele arco melódico na melodia principal, exatamente comparável ao arco melódico que constitui a segunda figura principal lá no primeiro movimento. Mas a gente vê essa mesma figura de forma mais pontual, de forma mais fragmentária, por exemplo, na marcha, no quarto movimento, que ele vai fazer um contraste rítmico completo, mas a gente tem exatamente aquele mesmo desenho melódico, enquanto já no começo da segunda frase dessa marcha, a gente terá... Enquanto esse é exatamente a mesma figura, uma pequena variação daquela mesma figura inicial. E tudo isso é muito breve, a gente acabou de ouvir. O terceiro movimento dura 20 minutos, essa marcha curtíssima já é sucedida por um novo recitativo. Então essas duas figuras, elas não geram exatamente a discursividade completa de cada um dos movimentos. Elas são apresentadas já no primeiro movimento, que era caracterizado pela fragmentação. E essa fragmentação que vai ser dilatada, levando às últimas consequências a característica de cada um desses elementos. Então eu posso ter uma marcha extremamente condensada, já sucedida por um recitativo, como a gente vai ver exatamente em seguida aí no quarto movimento. De novo, essa estaticidade, inclusive agora em trêmulos, dos instrumentos todos, enquanto o violino faz algo muito mais solto no tempo, muito mais no sentido quase de uma fala. Essa é tipicamente uma escrita que a gente associa
a uma variação da ideia do recitativo nas óperas. Nesse minueto, no segundo movimento, a gente vê exatamente aqueles mesmos dois elementos agora superpostos. Né? Primeiro eu vejo uma variação do primeiro elemento, aquele elemento que tem o semitom e o deslocamento e o salto, né? Feito por todos os instrumentos ao mesmo tempo. E logo em seguida eu tenho esse volteio melódico, né? Que é superposto a essa figura inicial. Né? Então eu tenho, por um lado, esse... E eu tenho a superposição dessa figura com esse... que é também um desdobramento rítmico e melódico, mas que é claramente um desdobramento daquele volteio inicial. Que a gente pode ver como parte B, como trio desse minueto, é muito mais a busca de uma sonoridade referencial. Aqui a gente tem no quarteto inteiro uma variação da sonoridade de um instrumento de rua. Na verdade, o quarteto se torna uma viola de roda. Isso era um instrumento bastante comum, bastante conhecido, né? Como instrumento de música popular, como instrumento de outros gêneros musicais que, aliás, a gente ouve nos quartetos de Haydn, até nas sinfonias de Haydn. O trio do minueto, ou o trio do scherzo, era um lugar em que havia até uma certa expectativa, né, que acabou sendo estabelecida no repertório, de que se pudesse usar o empréstimo, a referência, a homenagem a outros gêneros de música popular, de música folclórica, de música de tradição oral, né, na música instrumental. A gente consegue ainda, de alguma forma, relacionar elementos estruturantes desse movimento lento com aquelas células iniciais do quarteto. E esse trecho coral ele é contrastado constantemente. Na verdade, a gente tem, nesses 20 minutos de movimento lento, a gente conseguiria dividir em apenas 5 partes, que seriam essa primeira parte em 3 aparições variadas, alternada com uma parte muito mais movida, né, em que a gente conseguiria ainda perceber rastros daquelas figuras iniciais. Né. É muito contraditório num movimento como esse ele tomar tanto cuidado em estruturar essa unidade motívica como ele sempre teve, como ele sempre fez com esse cuidado, e desestruturar a escuta. Porque ele paralisa o tempo de tal forma que você não escuta mais essas relações. Ele tem uma intenção inicial, que até ele convida a que seja ouvida de forma extramusical, como se esse início lento fosse, segundo ele aqui na indicação da partitura, uma canção de agradecimento oferecida à divindade de um convalescente no modo lídio. Logo em seguida, quando a gente tem esse contraste para um momento muito mais movido, ele escreve sentindo uma nova força. Como se existisse um contraste dramático entre essa estaticidade, numa espécie de meditação, de agradecimento, de meditação religiosa, e que essa estaticidade retorna 3 vezes, né, alternada com os movimentos em que se recupera uma força, em que se reencontra uma esperança de vida, de recuperação. Né? Mas a chave não é essa. Né? A gente não deveria aceitar chaves de leitura extramusicais como justificativas de uma estruturação do discurso musical. A chave para a leitura de tudo isso, da maneira como ele a construiu, é o que ele coloca no final dos parênteses, em modo lídio. É muito clara a reflexão de Beethoven sobre a música de 300 anos antes. Ele estava, nessa época, copiando partituras de Palestrina, por exemplo. Não é qualquer oração, meditação religiosa. É uma experiência em harmonia modal. É uma experiência em um universo que a gente entende por modal como um universo que estruturava a música no século XVI, especialmente na música sacra do século XVI, na Renascença, que é conscientemente colocado em conflito com o universo que a gente entende por tonal. O que existe nessa alternância dessas 5 partes, esse A, B, A, B, A, que esses 20 minutos de movimento lento fazem, na verdade, não são apenas modal, tonal, modal, tonal, modal, o que já seria uma experiência de linguagem.
é uma imitação estilística também. Eu tenho uma maneira de construir que é reminiscente da música da Renascença, que está sendo justaposta formalmente a uma gestualidade típica do Barroco, com todas essas figurações instrumentais que a gente vê aqui na partitura. Beethoven teria de fato escrito esse terceiro movimento durante a recuperação de uma grave enfermidade. Mas acho que pode ser muito mais construtivo a gente ouvir o quanto, na reflexão sobre a história da música, na intenção ainda no final da vida de renovar o seu conhecimento em contraponto, de estudar obras ainda do passado da história da música, de trazer para dentro das suas peças o diálogo entre a linguagem musical da Renascença, a linguagem musical do Barroco, como fundamentos históricos do seu próprio momento como compositor. E que tudo isso gera uma invenção de sonoridades que, em toda a sua surdez, ele foi capaz de continuar nos surpreendendo ainda no século XXI, desde que ele não seja ouvido como um monolito estático no tempo, e sim do seu protagonismo nesse processo dialético da história da linguagem.